Aprenda comigo como fazer uma sardinha à escabeche ou sardinha na panela de pressão. Suculenta, macia, deliciosa, super fácil de fazer, além de saudável e nutritiva. Olá, sejam todos bem-vindos de volta aqui no canal. Receita de hoje para você que gosta de peixe, uma sardinha no capricho. Sardinha à escabeche ou sardinha na panela de pressão é uma receita super fácil e deliciosa. O peixe fica no ponto certinho, sem desmanchar, saborosíssima, bem suculenta e fora que é uma receita muito nutritiva e bastante saudável. Isso porque além de saborosas, as sardinhas são ricas em vários nutrientes ótimos para a nossa saúde. Então fica comigo até o final do vídeo para você conferir essa receita super fácil de sardinha à escabeche. Eu sou a Ju, se você gosta de receitas fáceis, bem feitas e equilibradas, bora cozinhar! Todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, então vamos iniciar aqui pelas nossas sardinhas. No recipiente eu tenho 1 kg de sardinhas, elas estão em filé e já estão filetadas. Elas estão limpas, sem escamas, sem espinha, tá? E eu já comprei ela assim, sem a cabeça e sem a cauda, o que é uma pena, porque eu gosto da cauda do peixe, mas eu vou manter aqui aquela barbataninha dela que ainda está na sardinha. Quando você for comprar o seu peixe, você tem a opção de comprar ele assim, já limpo, ou se você comprar ele, por exemplo, na feira, você pode pedir para o seu feirante ou seu peixeiro para tirar para você a espinha, caso você tenha dificuldades. Agora, se você comprou a sua sardinha com as espinhas e você quer retirá-la, é muito fácil, muito tranquilo. Eu vou te explicar rapidinho, tá? Então, imagina aqui, ó, que a sua sardinha tá assim, fechadinha, tá? Ela tá limpa, sem a cabeça, sem as tripas, mas tá com a espinha dentro. Então, você vai pegar o seu dedão e vai passando ela por dentro do peixe, rente à espinha. Você precisa sentir. Com isso, você vai abrindo esse peixe, porque ele tem uma carne muito macia, muito suave, e ele vai abrir facilmente na sua mão. E vai ficar exatamente assim. E aí você vai conseguir visualizar a espinha. Você vem aqui na parte perto da cauda e você vai dar uma forçada aqui na pontinha e isso vai levantar um pedacinho dessa espinha. Aí é só você puxar ela e ela sai totalmente inteira da tua sardinha. E com isso você tirou essa espinha principal aí do peixe. Então, com as sardinhas limpas, a primeira coisa que nós vamos fazer é temperar. Eu vou passar para você os ingredientes. Começando pelo sal e a pimenta do reino. Eu tenho aqui 1 colher de sopa para 1 kg da minha sardinha, né? 1 colher de sopa de sal e mais meia colher de sobremesa de pimenta do reino, mas as quantidades são a gosto. Aqui eu tenho um mix de condimentos, são sugestões, tá? E eu utilizei como medida 1 colher de sobremesa. Então, aqui eu tenho 1 colher de sobremesa de colorau, tenho também aqui 1 colher de sobremesa de páprica e mais 1 colher de sobremesa de lemon pepper, que é um temperinho à base de limão, gente, fica simplesmente divino pro peixe. Agora, você pode substituir o colorau, por exemplo, por 1 ou 2 colheres de sopa de extrato de tomate ou a páprica você pode substituir por um pimentão vermelho grande e o lemon pepper você pode substituir por raspas de 1 a 2 limões. Então eu vou pegar aqui o meu sal e a minha pimenta com 1 colher, eu vou dar uma boa misturada aqui nos dois para ficar aqui bem uniforme e homogêneo e em seguida eu vou temperar os meus filés de peixe aqui, as minhas sardinhas. E eu vou temperar uma a uma, tanto na parte da frente da minha sardinha, quanto na parte das costas dela. Então, é só polvilhar essa mistura do sal e da pimenta do reino sobre os nossos filés. Feito isso, vou pegar aquele nosso mix de temperos, também vou misturar aqui com 1 colher para ficar tudo bem uniforme. E também vou temperar cada um dos meus filés, polvilhando esse mix de temperos, tanto na parte da frente, quanto na parte de trás das minhas sardinhas. Nosso peixinho tá aqui, ó, lindo, todo temperado. A gente pode fechar esse recipiente, vamos levar para a geladeira para ele ir apurando esse tempero. E enquanto isso, a gente pode preparar os próximos ingredientes. Eu tenho aqui 2 cebolas médias, eu vou descascar essas cebolas e cortar. Daí, a parte do corte, gente, é simplesmente opcional. Eu vou cortar as minhas cebolas ao meio e depois vou fazer fatias no formato de meia lua. E as minhas fatias eu vou deixar mais fininhas, para que elas praticamente sumam aí quando nós formos cozinhar as sardinhas. Mas se você quiser, você pode, por exemplo, cortar em cubinhos ou em tiras também. Agora, eu tenho aqui 3 tomates italianos, tá? Porque eles são mais adocicados e eles também estão bem mais madurinhos. E aí, a gente também vai cortar esses tomates. Então, após higienizar, eu vou cortar eles ao meio. Depois, vou retirar só essa pontinha aqui dessa extremidade do meu tomate e vou seguir fazendo também um corte em meia lua e as minhas fatias vão ter uma espessura mais fina.
E aí, se você cortou, por exemplo, a sua cebola em cubinhos, você pode cortar também o seu tomate em cubinhos. Se você cortou a sua cebola, por exemplo, em rodelas, você pode cortar o seu tomate em rodelas e assim por diante. Agora eu tenho aqui 6 dentes de alho. Eu vou descascar esse meu alho e vou cortar ele em lâminas, e lâminas bem fininhas. E aí segue o mesmo raciocínio. Se você cortou os outros ingredientes em cubinho, você pode cortar o seu alho também em cubinhos. Agora eu tenho aqui um mix de ervas secas. Se você quiser, você pode utilizar ervas frescas no lugar. E aqui são sugestões, tá? E eu utilizei como medida uma colher de sobremesa. Então eu tenho aqui uma colher de sobremesa de orégano, uma colher de sobremesa de manjericão, uma colher de sobremesa de salsinha e uma colher de sobremesa de cebolinha, todos desidratados. E como eu disse, é sugestão, então você pode utilizar a quantidade que você quiser e as ervas da sua preferência. Além daquele mix de ervas, eu vou utilizar também 2 folhinhas de louro. Nós também vamos utilizar na nossa receita azeite de oliva e vinagre, tá? A gente vai utilizar meia xícara de chá de azeite e esse meu azeite aqui, ele é aromatizado com ervas que deixa qualquer receita ainda mais gostosa. Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para você conferir depois e fazer também. E meia xícara de chá de vinagre, eu vou utilizar aqui um vinagre de limão, pode ser qualquer outro vinagre da sua preferência, mas eu acredito que o limão vai super bem com peixe e também tem receita aqui no canal onde eu ensino a fazer vinagre de limão caseiro, também vou deixar o link para você conferir essa receita depois. Agora eu tenho aqui a minha panela de pressão, eu estou utilizando a panela elétrica. Se você for fazer na panela convencional, o preparo aqui vai ser exatamente o mesmo. Então aqui na minha panela eu vou colocar um fiozinho daquele nosso azeite que a gente já separou, né, que é meia xícara de chá. A minha panela tá desligada, tá? A gente pega aqui a nossa panela e dá uma espalhada aqui no azeite só para untar o fundo dela. E se você estiver fazendo na panela convencional, nesse momento também, ó, fora do fogo. A gente vai fazer a montagem aqui da nossa sardinha e por enquanto a gente não vai ligar a panela. Agora eu tenho aqui, ó, a nossa cebola, o tomate e o alho. A gente vai fazer camadas com esses vegetais. E a gente vai dividir eles em 3 partes, tá? Então a gente vai forrar o fundo, depois a gente vem com uma camada intermediária e depois a nossa última camada no topo. Então, eu vou iniciar aqui fazendo a minha camada com a cebola. Lembre-se que a gente vai dividir em 3 partes cada um dos nossos vegetais. Assim que a gente forrar o fundo da nossa panela, em seguida a gente pode colocar então o nosso alho. Sobre a nossa cebola, vamos fazer essa camadinha aí com o alho. E depois a gente vem e coloca mais uma camada, só que agora com os nossos tomates, até a gente cobrir aqui a nossa panela. Feito isso, vamos colocar aqui os nossos filés de sardinha, que nós também vamos dividir em 2 partes, tá? Então, agora uma primeira camada com a nossa sardinha. Agora eu vou pegar aquele meu mix de ervas secas, vou dar uma boa misturada para ficar tudo bem uniforme e vou colocar sobre as minhas sardinhas. E esse mix de ervas eu vou dividir em apenas 2 partes. Agora vamos repetir o processo, então vamos fazer a nossa segunda camada de vegetais, começando aqui pela minha cebola, seguido do meu alho e depois dos nossos tomates. E se você estiver gostando da receita, ó, aproveita e já deixa seu like, se inscreve também no canal e ativa as notificações, porque toda semana nós temos vídeos novos. E assim você não perde nada pra gente fazer esse básico bem feito na nossa cozinha. E depois dos tomates, a gente vai vir com a nossa segunda e última camada com os nossos filés de sardinha. E aqui, ó, o nosso recipiente onde estavam as sardinhas, que tá com esse restinho de tempero, reserva ele que a gente vai utilizar. Agora vamos colocar sobre as sardinhas a nossa segunda e última camada de ervas secas. E aqui vai uma dica, se você estiver utilizando ervas frescas, então eu aconselho que você coloque essas ervas somente quando for finalizar as sardinhas. Mas também é opcional, se você quiser colocar já neste momento, pode colocar. Sobre as nossas ervas, vamos colocar as nossas 2 folhinhas de louro e em seguida vamos finalizar com a nossa última camada de vegetais, colocando aqui uma camada de cebola, seguida da nossa camada com o alho e finalizando com a nossa camada de tomates. Agora, sobre todo esse nosso preparo, vamos regar aqui com aquela meia xícara de chá de vinagre que eu estou utilizando, o de limão. Em seguida, vamos pegar o nosso azeite restante e também vamos regar ele sobre todos os nossos ingredientes. Agora, naquele recipiente que estava temperado ali as nossas sardinhas, eu vou colocar meia xícara de chá de água só para dar uma limpada aqui nesse tempero, porque tem muito sabor aqui, e também para ajudar a cozinhar as nossas sardinhas, né? Vou acrescentar aqui, então, meia xícara de chá de água. Agora sim, vou ligar aqui a minha panela elétrica e vou deixar ela aqui para cozinhar por 30 minutos. Se você estiver fazendo a sua sardinha na panela convencional, leve ela ao fogo, feche a panela, deixe em fogo alto. Assim que a panela começar a
pegar a pressão, você diminui para fogo baixo e conta também 30 minutos de cozimento. Quando completar os 30 minutos que as nossas sardinhas estiverem cozinhando, a gente desliga o fogo e deixa a pressão sair naturalmente. A gente não vai abrir a panela antes. E aqui vai uma dica: se você estiver fazendo as suas sardinhas com espinha, então em vez de 30 minutos, você deixa elas cozinharem por 40 minutos. Passado o tempo de cozimento, eu deixei minha panela sair a pressão naturalmente e a gente pode agora abrir para verificar. A gente já pode ver aqui, ó, que tá com uma coloração linda e o perfume que tá na cozinha, gente, é simplesmente incrível. Só que agora vem um truque. Se a gente quiser fazer aquela sardinha bonita que não vai quebrar e nem desmanchar, a gente vai precisar esperar um pouquinho mais. Então, ó, essa panela minha aqui, como ela sai, eu vou esperar ela ficar em temperatura um pouquinho mais morna, tá? Não em temperatura ambiente, em temperatura um pouquinho mais morna. Daí eu vou fechar ela com plástico filme e levar pra geladeira para ela resfriar por completo. Se você preparou na panela de pressão convencional, essa que vai ao fogo, é a mesma coisa. Espera ela ficar numa temperatura um pouco mais morna, não em temperatura ambiente. E aí, quando ela estiver morna, você leva ela para a geladeira, fechadinha, e deixa ela lá para resfriar. Essa dica é pra gente ter aquela sardinha que não vai ficar quebradiça, tá? Para que a gente consiga tirar ela inteira da panela e fora que ela vai apurando muito mais o sabor. Mas claro, se você quiser consumir agora, você já pode consumir. E depois de resfriar por completo, tá aqui o resultado da nossa sardinha à escabeche ou sardinha na panela de pressão. Ela está aqui, ó, linda, no ponto certo. A gente consegue tirar os peixes com os filés inteiros, sem quebrar e sem desmanchar. E ainda assim eles estão super macios e suculentos. Elas também apuraram melhor todo o tempero e todo o sabor dos nossos ingredientes aqui nesse caldo maravilhoso. E aí você já pode comer com aquele seu arrozinho branco, uma salada ou mesmo num pão bem gostoso. Gente, fica simplesmente uma delícia. Agora que você viu como faz essa sardinha no capricho, eu vou deixar para você mais 3 sugestões de preparos com peixes aqui do canal, para você fazer assim, ó, pegar o simples e transformar em incrível aí na sua casa também. Dá uma conferida. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo preparo, numa próxima receita. Um beijo enorme para você. Muito obrigada pela sua companhia e tchim tchim!